Olá meninas, paz do Senhor, tudo bom? Então, tô passando por aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito da nossa campanha que começa amanhã, né? Filhos são herança do Senhor. Como vocês já sabem, essa campanha vai se estender não só aos filhos naturais, como os filhos espirituais também. O que é filhos espirituais? São aquelas pessoas pela qual você intercede em oração, aquelas pessoas que você tem há anos e anos e anos, né? Meses, meses e meses, dias e dias após dias, você tem orado e buscado do Senhor mudanças para a vida dessa pessoa, trazer essa pessoa para Jesus. Então, essa pessoa é seu filho espiritual. Por quê? Porque você está gerando essa pessoa em oração. Agora, quais são os cuidados que você precisa ter antes de iniciar uma campanha de oração? Você já pensou nisso? Primeira coisa, antes de iniciar uma campanha de oração, principalmente de intercessão por uma pessoa, você precisa estar com o coração limpo. Então você não pode ter mágoa, você não pode ter ressentimento, você não pode ter raiva, rancor, ódio. Essas orações, elas não fluirão, né, na presença de Deus. Por quê? Porque o seu coração, ele não está puro em relação àquela pessoa. Então não adianta eu orar só de lábios, sendo que o sentimento que me envolve a essa pessoa são sentimentos de revolta, são sentimentos de dor, são sentimentos de mágoa, são sentimentos de vingança. Meu cabelo tá complicado, gente, olha. Mas eu tenho que gravar esse vídeo, não vou ter tempo de arrumar para gravar. E se você não limpa o seu coração desses sentimentos, se você não libera perdão, se você não purifica seus sentimentos em relação a essa pessoa, quando você for orar, aquilo que você ora, você pode até dizer palavras bonitas, você pode até falar coisas legais, né, para aquela pessoa, mas a verdade do seu coração vai ser outra. Então, limpe o altar do seu coração, perdoe. Nós temos 2 vídeos aqui sobre o perdão, então assista e aprenda o que é o perdão e como perdoar. Segunda coisa, você precisa fazer um momento com Deus de pedir perdão, né, para Deus dos seus pecados, se arrepender. Se tem alguma coisa que está te acusando da presença do Senhor, então você esteja falando com Deus a respeito disso, esteja se arrependendo, consertando a sua vida, para que o diabo não tenha uma brecha, né, e venha te envergonhar, venha trazer para você alguma carga espiritual que possa fazer com que o seu propósito não chegue até o fim. É muito importante isso. Por quê? Porque tem pessoas que oram pelas outras, mas na vida dela existem as famosas brechas. O que são brechas? Brechas são pecados, são coisas com que o inimigo pode entrar para fazer com que o seu propósito de oração não chegue até o final. Então isso é muito importante. Se tem algo que você está praticando, que você tem certeza que isso tem desagradado a Deus, né? Você se conserte disso para iniciar uma campanha de oração. Não adianta nada eu oferecer sacrifício em altar que tá... Nossa, que sai linda. Arrumou o defeito? Arrumou. Não adianta você entrar em oração sendo que o seu altar... Não adianta você oferecer sacrifício se o seu altar tá todo sujo, todo desconcertado, todo quebrado, né? Vamos consertar o altar, vamos consertar a vida, tá? Conserte a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, esteja em comunhão com o Senhor e você vai ver que a sua campanha ela vai surtir efeito. Terceira coisa muito importante, todas as vezes que você entra em oração por alguém, é muito importante que você jejue pela sua vida. Não só jejuar pela vida da pessoa, mas jejuar por você, para que o Senhor venha cobrir a sua vida, te proteger, te guardar, te santificar, porque todas as vezes que você fala, eu vou entrar num propósito, você pode perceber, o diabo levanta pessoas para te ofender, para te ferir, para magoar o seu coração, para fazer com que você se desanime, né? Toda ofensa, tudo aquilo que atinge o nosso coração, são efeitos de Satanás para tentar fazer com que você perca a sua força e você não consiga produzir um propósito até o final. Então,
Eu penso que você precisa jejuar por você, você precisa também consagrar pelo menos um dia da semana a sua vida por você, tá? Porque um intercessor, eu já disse isso aqui em outros vídeos, tem um outro vídeo falando a respeito de jejum, de propósito, assim, propósito, campanha, essas coisas. E você precisa, então, entender que o intercessor nada mais é do que um escudo, né? Vamos supor, você vai interceder por alguém, é como se você ficasse entre essa pessoa por quem você intercede e o diabo. Então, tudo aquilo que o diabo vai lançar na pessoa, ela não vai lançar na pessoa, ela vai lançar em você, porque você está intercedendo ali. Então, quando você intercede, é muito importante que você se revista, né, assim, das armaduras, né, de Deus, claro. Tem um vídeo meu aqui falando a respeito de Efésios, o que são essas armaduras, né, o que cada uma delas significa. É claro que não existe uma coisa espiritual que vem nos vestidos, não é assim, né, as armaduras são comportamentos que nós devemos ter, então, por isso que eu tô falando, tem que fechar as brechas, né, tem que limpar o coração. Então, assim, uma pessoa precisa entender o que ela precisa ter para estar intercedendo, porque muitas pessoas reclamam para mim assim, Ana, eu começo a fazer o propósito, começo a ter ideia, mas eu não consigo chegar ao fim. Por que você não consegue chegar ao fim? Então, precisa analisar. Às vezes, por exemplo, você começa a fazer orações para uma pessoa que você está magoada com ela, que você está sentindo o desejo de vingança, de ver essa pessoa se dar mal, para ela aprender que não se faz isso com as pessoas. Então, às vezes também você está orando por uma pessoa, está intercedendo, mas você tem pecados em que o inimigo está te acusando, né? Pecados que você ainda não deixou e não se arrependeu. Às vezes também pode ser que você tenha, não sei, você ainda não é uma pessoa que ainda alcançou, né? Por exemplo, vamos supor, uma das armaduras de Efésios 6 é o cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade, eu estou dando um exemplo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Ele cinge os lombos. O que é cingir os lombos? É endireitar a postura, né? Então, a verdade, ela nos endireita a postura. A pessoa que mente dá uma legalidade muito grande para Satanás, sabe? E se você é uma pessoa que mente, uma pessoa que falta com a verdade, dificilmente você vai ser apto a combater o inimigo por alguém. Por quê? Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é te desmontar, porque o cinturão da verdade, ele fala a respeito de postura, ou seja, quem cinge fica em pé e reto, né? Então, se a gente cingir os lombos, apertar o cinto, a gente vai ficar com a postura ereta e vai ficar de pé. Agora, se a pessoa está faltando com a verdade, ela vai cair. Então, é muito complicado se você, por exemplo, tem aquele hábito da mentirinha santa, né? Por exemplo, a pessoa liga, fala que eu não tô. A pessoa vira e fala assim pra você, se ligar aqui, fala que eu não tô. Aí você vira e fala assim, fulano não tá. Então, mentiu. Não é que a mentira, ela não é detectada só quando a gente prejudica alguém. A mentira é toda a falta de verdade. Então, se você faltou com a verdade, você mentiu. Então, por exemplo, se a pessoa virar e falar assim para você assim, Ana, você foi no supermercado? E eu virar e falar assim, não fui. E eu fui, eu já menti, entendeu? Feriu alguém? Não. Prejudicou alguém? Não, mas é uma mentira. Então, são essas coisas que a gente precisa entender a respeito da armadura de Efésios 6, para que nós estejamos aptos a combater aquelas potestades, os principados, né? Todos os seres dominadores que estão
dominando esse mundo tenebroso, né? Assim como diz Efésios 6. Então são coisas, meninas, que vocês precisam aprender, porque às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu já fiz 1 milhão de campanha e não deu certo nenhum. Então é porque você alguma coisa não está legal, alguma coisa está deixando da sua parte, não está deixando de acontecer. Então tem que ter muito cuidado a esse respeito, tá? E, por exemplo, você que vai fazer esse propósito, essa campanha, né? Não sei se vai ser para seus filhos naturais, eu não sei se você vai orar também por alguém, outras pessoas, né? Eu falei no outro vídeo que você é livre para orar por quem Deus colocar no seu coração. Tome muito cuidado. Por quê? Porque geralmente, quando eu entro em trabalho de oração por uma pessoa, automaticamente o relacionamento com aquela pessoa começa a ficar pior. Então vamos supor que eu esteja orando por exemplo, um dos motivos de oração meu é o meu filho, né, Gabriel. Aí, vamos supor, eu tô orando para Deus trazer ele de volta, para ele se reconciliar com Jesus, para ele ir na igreja, para ele ler a Bíblia e tal. O que eu vou notar do comportamento do Gabriel? O Gabriel vai ficar arredio comigo. O Gabriel, ele vai ser bruto comigo, vai ser estúpido comigo. Por quê? Porque o que está oprimindo o Gabriel está vendo que eu estou reagindo contrariamente à força maligna dele. Então, Satanás, ele está vendo que eu estou batalhando em oração pela vida do meu filho. Então, ele vai começar a oprimir o Gabriel contra mim, de maneira que venha me ferir para me desistir de orar por ele. É assim que funciona. Então, muita gente fala para mim, nossa, Ana, eu tenho orado tanto por fulano, tanto por ciclano, mas as coisas parecem tão piores, ele piorou, ele tá mais arredio comigo, ele agora nem olha na minha cara. Gente, tá tudo certo. Triste seria o contrário, que aí estaria falando assim, não tá dando certo. Então, tá dando certo, o inimigo tá vendo que ele tá perdendo, tá vendo que você reagiu. O que você tem que fazer? Você tem que exercer os dons do Espírito Santo. É ter paciência, é ter amor, é se calar, porque não adianta você falar. Essa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, né? É contra o diabo. Então, não adianta você explicar para uma pessoa que está em opressão, né? Eu também tenho um vídeo a respeito disso, que é possessão e o que é opressão. Não adianta você explicar para uma pessoa dessa, querer convencer. Você pode usar 1001 argumentos, que esses argumentos serão falhos, tá? O que funciona é você orar, silenciar, não bater de frente, não tentar fazer com que com essa pessoa entenda o que você está realizando. Você não precisa falar para a pessoa, olha, eu estou jejuando por você, eu estou orando por você. Não, você não precisa falar nada. Faça quieta no seu canto, só você e Deus. Deus, ele vai receber e Deus vai agir. Eu nunca vi uma pessoa que ora e intercede por alguém sair derrotada. Nunca vi. É igual eu disse, a minha mãe, ela orou por mim 17 anos pela minha conversão, e Deus honrou. Então assim, Ana Paula, mas será que vai demorar isso tudo? Não, gente, eu tô dando um exemplo, mas assim, o tempo é uma coisa de Deus, né? Mas você não vai ficar sem resposta. E pelo que o Senhor me falou a respeito dessa campanha, vamos ter muitas notícias de muitas pessoas que vão receber grandes milagres, grandes notícias aí de pessoas se rendendo a Jesus, né? De pessoas mudando aí às vezes seu comportamento, voltando para a igreja, né? E eu creio nisso, gente. A oração, quando você faz ela da maneira certa, quando você tem um coração voltado mesmo, né, para aquilo que o Senhor quer na vida das pessoas, essa oração ela é respondida, tá? Ela não fica vagando por aí como uma folha certa. As nossas orações são cartas ao Senhor, e essas cartas têm destino certo.
essas cartas vão chegar na mão do Senhor. O Senhor vai responder a tempo, né? O Senhor vai responder no tempo certo, na hora certa. E nós ainda vamos glorificar muito o nome dele, tá bom? Então, fiquem com Deus, se liguem nessas dicas. E amanhã eu vou estar aqui, né? Eu quero ver se meio-dia a gente começa fazendo uma oração. Eu quero fazer essa oração do início. E durante esses 7 próximos dias, eu quero que você pegue essa pessoa que é fruto da sua oração e nós vamos começar a chamar à existência essa pessoa que já existe no mundo espiritual. Então, esses 7 dias, nós vamos clamar ao Senhor, né? Que traga essa pessoa espiritual que já existe para a realidade, para o natural. Por exemplo, meu filho, ele não ora mais, meu filho não lê a Bíblia mais, né? Meu filho, ele não vai na igreja mais, meu filho tá falando muito palavrão, meu filho não quer estudar mais, sabe essas coisas assim? Tô dando um exemplo. Você vai pegar esses 7 dias, você vai falar, Senhor, eu tenho certeza, o Senhor gerou meu filho, foi assim. O Senhor gerou meu filho um homem de fé. Você gerou essa pessoa diferente, com esse caráter, o caráter igual ao seu. Então, Senhor, eu chamo à existência essa pessoa que já existe em ti. E nós vamos orar 7 dias com esse propósito, para que o Senhor venha trazer essa pessoa que já existe no mundo espiritual. Essa pessoa que Deus já formou, Deus já tem esse projeto lá, sabe? Dessa pessoa transformada, essa pessoa totalmente rendida a Cristo, essa pessoa sendo bênção, dando frutos. Essa pessoa já existe. Não existe no natural ainda, mas nós vamos começar a chamar ela, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer 7 dias, jejue, tá? Não sei se você vai jejuar todos os dias, não sei se você vai jejuar 3 vezes no dia. Faz aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, colocar no seu coração, tá? Jejue da sua maneira, da maneira que você está acostumada. Mas jejue, tá? Tem que jejuar. Esses propósitos assim, precisa haver jejum. E você coloque, então, pode colocar no papel para você não esquecer, sabe? Essas coisas que você gostaria de ver nessa pessoa, né? Que você vai ver Deus fazer, né? Se você quer ver o seu filho mais voltado para o Senhor, cantando louvores, adorando o nome de Deus, sendo bênção e tal, você já vai chamando isso para a existência, que você vai ver que Deus vai fazer. Aliás, Deus vai te surpreender, porque o que Deus vai te entregar vai ser bem maior. Amém? Então, ó, fiquem com Deus, Pai do Senhor.